A informação... Não, Zé Carlos, nós temos uma vida profissional muito ligada à extensão rural, à relação próxima com a agricultura familiar, mas assim, eu não sou funcionário de carreira do IPA, eu já atuei no IPA, já atuei no ProRural, já fui secretário executivo do Comitê de Enfrentamento à Seca, quando o então secretário Ranilson Ramos era o secretário de Agricultura, mas na época. Conheço o IPA há muito tempo, mas isso favorece bastante a nossa compreensão do papel, do quanto é importante a atuação do IPA para o meio rural no estado de Pernambuco. Nós na época sentimos aqui das pessoas envolvidas na agricultura familiar, porque gerou uma expectativa muito favorável à sua entrada, porque como o pessoal diz, agora é uma pessoa que realmente, não que o ex-deputado, o ex-prefeito não tivesse essa compreensão, de forma alguma. Ele teve uma passagem interessantíssima no IPA, mas porque quando se tem uma pessoa que tem uma vivência maior, que está na lida do dia a dia, que entende o que é a agricultura familiar, a relação fica mais fácil com esse homem tão simples, esse homem guerreiro, esse homem do campo, que o senhor sabe tão bem conviver. Eu queria do senhor... Com essa questão da pandemia, como ficou a questão da relação do IPA com esses agricultores? Nós sabemos que a luta maior é justamente com a agricultura familiar, que é daí que a gente consegue fixar o homem no campo, ele pode morar do lado dos seus vizinhos, do lado da sua família, junto de pessoas que estudaram, que conviveram a sua vida toda. Então, o grande projeto é realmente a agricultura familiar, porque o cara vai viver onde ele cresceu, onde ele nasceu, e ele vai ter um recurso para poder se manter e manter sua família. Depois dessa questão da pandemia, como ficou essa relação do IPA, de toda essa política? Eu vi agora há pouco que o governo do estado aprovou o PAA estadual, né? Como ficou essa questão do IPA em relação aos agricultores do estado de Pernambuco e principalmente aqui do Agreste de Pernambuco? Veja, nós tivemos que nos ajustar, né? Nós primeiro precisamos internamente tomar os cuidados necessários para proteger os nossos profissionais, né? Assim como foi dada uma orientação as autoridades de saúde de que precisaríamos suspender os atendimentos presenciais, né? Que precisaríamos ter os cuidados necessários para não aglomerar pessoas, fazer atividades que aglomerassem pessoas. Então, nós tivemos no primeiro momento que suspender todo o trabalho presencial, e a gente sabe que essa relação com o agricultor, com a produção, ela é essencial, a relação presencial ali do diálogo, da orientação, da troca de conhecimento, ela é importantíssima, mas nós tivemos que adotar um sistema de trabalho, adotar uma nova dinâmica de trabalho, fortalecendo aí o uso das redes sociais. A equipe, durante um bom tempo, está em trabalho remoto, a maior parte da equipe. Nós temos muitos profissionais que se encontram naquele grupo de risco, né? As pessoas com mais de 60 anos, que têm alguns problemas de saúde, esses estão em trabalho remoto, e aqueles que não estão no quadro de risco, eles estão fazendo um trabalho alternado, né? Alguns escritórios permitem fazer um trabalho alternado, onde tem mais de um extensionista, mas nós focamos, Zé Carlos, nesse trabalho durante a pandemia em algumas atividades prioritárias, né? Num primeiro momento, nós atendendo a uma portaria do secretário Dilson, nós dedicamos a auxiliar os agricultores na inscrição, apoiar no cadastramento do auxílio emergencial, não só os agricultores, mas as famílias como um todo. Então, durante umas 3 semanas, a equipe esteve dedicada a auxiliar as pessoas por uma confusão muito grande de como acessar o aplicativo e tal. Então, a equipe se voltou para isso também. Depois nós tivemos que nos dedicar ao programa de distribuição de sementes na região do Agreste, que ocorreu de abril para cá, né? E a equipe também não parou de fazer os atendimentos considerados urgentes,
como emissão de DAP para uma família que está cadastrada no PAA, né, renovação de DAP, fazer visita técnica, né, para projetos que estão em andamento ou que estão sendo analisados pelo banco. Então, algumas atividades elas foram pontuadas como sendo urgentes e necessárias, mas o que foi suspenso foi o atendimento presencial nos escritórios, sendo que alguns escritórios já gradativamente estão retomando essa atividade, tomando todos os cuidados necessários de higienização, de distanciamento social. Mas é importante dizer que nós estamos aguardando, acredito que para a próxima semana deve ter um novo posicionamento da Secretaria de Administração do Estado, orientando sobre a retomada dos serviços públicos para aqueles serviços considerados não essenciais. Então, estamos aguardando uma orientação da Secretaria de Administração, mas nós estamos internamente fazendo os atendimentos necessários à medida que a demanda vai surgindo e ela vai sendo considerada prioritária. Sr. Reginaldo, como é que está a questão do PAA? O governo do estado mandou uma mensagem para a Assembleia aprovou o PA estadual. Como é que está essa questão? Iniciou esse trabalho? Já conseguiu aumentar o número de agricultores envolvidos na agricultura familiar? Que nós sabemos aqui, por exemplo, Caruaru é uma cidade que nós temos em torno de 45 a 50 mil pessoas morando na zona rural de Caruaru. Mas só temos em torno de 250, 280 no máximo agricultores envolvidos na agricultura familiar. Como é que está a questão do PA? Como é que está a introdução disso do estadual? E como é que está essa política do governo do estado em relação a gente tentar aumentar, não só em Caruaru, no Agreste, mas no estado todo, porque a gente sabe que realmente a grande saída do homem do campo é a agricultura familiar. Veja, o PAA, ele se soma a diversos outros programas que a gente chama de compras institucionais. Isso. Tem uma linha no programa do PAA chamada doação simultânea, mas é importante somar o PAA, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que os dois têm uma característica que são voltados à compra de alimentos da produção da agricultura familiar. O PAA, o IPA, executa um acordo de cooperação com o Ministério da Cidadania, que nós estávamos num contrato que venceu agora em julho, na ordem de 9 milhões de reais. E desse recurso de 9 milhões de reais, a regional de Caruaru conseguiu aplicar na regional em torno de 500, 600 mil reais desses 9 milhões. E isso foi para um conjunto importante de famílias. E esse programa, esse PAA, que a gente chama de doação simultânea, que é um termo de cooperação com o Ministério da Cidadania, ele está sendo renovado. Ele está sendo renovado na ordem de 8 milhões e 150 mil. Nós vamos entrar agora na fase de início da operacionalização, o cadastramento das famílias, e ele está previsto para 12 meses. Então, é uma ação que se renova. Mas, além disso, nós estamos, como você citou, nós temos aprovado agora a lei do PAA estadual. São coisas diferentes. Nós estamos executando um PAA com o governo federal e nós vamos ter a oportunidade agora de ter um PAA estadual com o recurso do Estado. Isso é importante porque nós vamos estar executando a compra de alimentos da agricultura familiar com recurso do Estado. E esse PAA estadual ele tem duas linhas de atuação. Uma primeira linha que é a regulamentação da compra institucional. Isso significa dizer, Zé Carlos, que as compras de alimentos, do sistema penitenciário,
do sistema de segurança pública, né, dos quartéis, dos batalhões de polícia, dos institutos federais, das escolas estaduais, técnicas estaduais, do sistema de seguridade social. Então, todas essas unidades, os equipamentos do Estado que compram alimentos, eles terão que considerar na sua compra o mínimo de 30% de recurso para a compra da agricultura familiar. Isso abre um mercado importante para a agricultura familiar, uma oportunidade de venda de alimentos que se soma ao PAA que já executamos, mas também que se soma ao PENAI, né, dos municípios. Então, são programas que, quando na sua totalidade, eles anualmente abrem um mercado de oportunidade para a agricultura familiar de mais de 100 milhões de reais por ano. E o PENAI dos municípios... Mas, Reginaldo, esses 100 milhões, desculpa a intervenção, esses 100 milhões que o senhor fala, esses 100 milhões, vem para Pernambuco ou isso aí é o projeto do PENAI nacional? O valor de 100 milhões? Isso eu estou colocando de que é oportunidade de mercado. Por que é que eu chamo oportunidade de mercado? Porque quando a gente analisa o recurso que vem do governo federal para os municípios eles têm uma obrigatoriedade de comprar lançar um edital, né, para 30%. Isso. Quando vem para a merenda para as escolas estaduais, o Estado tem que abrir um edital de 30%. Então, só o PENAI estadual, né, que é a merenda escolar estadual, ele abre anualmente um mercado de mais de 20 milhões de reais. Os municípios também, quando você soma todos os municípios do estado, você tem um mercado aberto aí de mais de 60 milhões de reais. Então, é oportunidade de mercado. Só para ter ideia, o município de Caruaru recentemente lançou um edital de mais de 3 milhões de reais e a equipe de Caruaru, do IPA de Caruaru, conseguiu mobilizar 8 propostas, né, para esse PENAI municipal, num valor aproximado de 3 milhões e 100 mil reais. Então, viabilizando essa compra, essa venda, você já tem um incremento aí de 3 milhões de reais, né, de renda para os agricultores familiares. Então, é o que a gente chama de oportunidade de mercado, né? Obviamente que precisa de uma organização da assistência técnica, né? As organizações da produção da agricultura familiar precisam se capacitar a concorrer nesses editais, porque nós vamos ter editais abertos de compra de produtos da agricultura familiar, tanto na merenda escolar do município, como na merenda escolar do estado, como na compra de alimentos para o Exército, para a Marinha, para a Universidade Federal, para o Instituto Federal, e agora, com a lei estadual, a 16.888, né, nós vamos ter também aberto o mercado para os órgãos do Estado, né, a Polícia Militar, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública. Então, esses órgãos também irão lançar editais de compra de produtos da agricultura familiar. Então, isso dá mais de 100 milhões, a gente precisa, na verdade, ainda calcular direitinho qual efetivamente é esse volume de recurso anual, mas a gente estima em mais de 100 milhões de reais, somando essas várias oportunidades de mercado que tem aberto. Então, isso vislumbra um crescimento importante, né, para a agricultura familiar, de acesso a essas compras institucionais, e isso, futuramente, nós teremos um crescimento importante de agricultores que acessam esses programas, né, e de volume de produtos que serão vendidos para essas compras institucionais. Então, isso é muito importante, e a lei estadual ela se soma a essas iniciativas que já existiam, e é uma conquista aí dos movimentos das organizações do campo, né, que o governador Paulo Câmara atendeu prontamente, também compreendendo, né, como uma oportunidade de retomada econômica da agricultura familiar, que foi amplamente afetada, né, pela pandemia, principalmente na questão da venda dos seus produtos. A gente teve feiras suspensas, os agricultores tiveram que adotar novos mecanismos de venda,
Não, por exemplo, aqui em Caruaru mesmo, nós tivemos uma dificuldade grande porque esse primeiro semestre, a prefeitura não comprou nada. Né? Porque como pararam as aulas, então Caruaru teve uma dificuldade na entrega dos kits alimentares para os estudantes e não foi comprado nada, teve muito problema aqui. Por exemplo, o menino lá de Pau Santo, que eles têm um trabalho grande com avicultura, eles tiveram dificuldade de estocar a mercadoria. A sorte foi o pessoal aqui da Normandia, que eles têm uma câmara fria grande, aí conseguiu armazenar alguma coisa lá para tentar um mercado particular, para poder escoar a mercadoria. Então a gente sabe que essas pessoas vivem diretamente nessa dependência e nessa necessidade desse apoio do poder público, tanto dos prefeitos como do governo do estado, para escoar a mercadoria, porque é o que eles falam muito, não é só da porteira para dentro, né? É da porteira para fora, porque eles podem produzir, mas se não tiver onde vender, não adiantou de nada, que eles vão continuar do mesmo jeito sem conseguir renda. Aí veja, aí eu volto à questão que eu citei aqui no início. Caruaru, nós temos em torno de 45 a 50 mil pessoas morando na zona rural. Aqui é uma cidade assim um pouco atípica, porque a Sulanca ela tem uma força muito forte em toda essa zona rural, e o senhor tem conhecimento dessa questão, né? Essa região toda nossa aqui do Agreste, né? Então aqui a gente realmente tem e também pela questão das chuvas, que a gente não tem essa sequência, né? A questão, esse ano, graças a Deus, choveu muito bem, mas nós não temos essa sequência de águas aqui na nossa região agreste. Então a Sulanca ela se firmou muito. Mas mesmo assim, se a gente tem 50 mil pessoas num número redondo morando na zona rural, e a gente só tem 250 a 280 agricultores envolvidos com a agricultura familiar. Como Caruaru, isso aí é um exemplo, eu não sei qual é a realidade das outras cidades, mas Caruaru, que é uma cidade assim de vanguarda, que é uma cidade que a gente sabe que as coisas acontecem em Caruaru. Então, se a gente tem um índice tão baixo, nas outras cidades, esses índices não são baixos assim, né? E não pode haver uma política do governo do estado, do IPA, para tentar aumentar o número de agricultores familiares, porque fazendo isso a gente vai fixar mais o homem no campo, evita o êxodo, evita que as pessoas venham para a cidade, que vão morar nas favelas, muitas vezes ficarem desempregados, e a gente também tem outra questão. Se a gente aumenta a questão da produção na zona rural, a gente vai ter mais mercadoria, e tendo mais mercadoria, o preço facilita para todo mundo, não é verdade? Então há do IPA, do governo do estado, uma política de aumento, de incremento de agricultores familiares aqui na nossa região e no Pernambuco de um modo geral? Veja, essa política ela é constante, né? O governo do estado, a própria Secretaria de Desenvolvimento Agrário, quando o secretário Dilson foi empossado ano passado, a encomenda do governador Paulo Câmara é que a secretaria precisava dar prioridade à agricultura familiar, e isso está sendo feito. E também é parte da missão do IPA. O IPA ele é uma instituição de 85 anos, a gente completa agora em setembro 85 anos, e a agricultura familiar ela está presente na missão do IPA como um público prioritário. Mas tratar município a município, ele requer um planejamento local, né, de inclusão desses agricultores na atividade produtiva. Obviamente que outras atividades econômicas, quando elas são economicamente mais fortes, há uma tendência de migração mais forte do rural para o urbano, mas essa necessidade de gerar renda no campo, ela é necessária, e cada vez mais precisa se criar os mecanismos de que as famílias, estando no campo, elas estejam com as condições básicas necessárias para viver no campo, e renda é uma dessas condições. Mas a equipe de Caruaru ela tem se dedicado a isso. Quando a gente pega os números da Gerência Regional de Caruaru, no ano de 2020, nós já temos quase 160 propostas de créditos elaboradas, buscando aí viabilizar aproximadamente 4 milhões de reais. Dessas propostas, 70 delas já foram aprovadas, são 2 milhões de reais que está se investindo nas propriedades rurais. E esses números de 2020 eles são maiores do que os números de 2019. Esse ano a equipe da Gerência Regional de Caruaru já elaborou 96% de propostas de crédito a mais do que 2019. Já viabilizou 56% de recursos de crédito a mais do que 2019. Então, esse é um trabalho constante,
de inserção de novos agricultores. Eu compreendo de que nós precisamos fazer uma ação coordenada com a Secretaria de Agricultura do município, com o Conselho Municipal, com o Sindicato de Trabalhadores Rurais, o Sintraf, o STTR, as organizações que atuam no campo, de fazer uma ação planejada para acessar o mercado, né? Quando a gente foca no mercado, fica mais fácil de atrair novos produtores, novos agricultores, para você ter um planejamento de mercado. Ou seja, eu vou produzir 10 pés de coentro por semana, ou 1 milheiro de pé de coentro por semana, mas eu tenho aonde vender, eu tenho um mercado que é permanente, eu posso me planejar para um mercado. Então, isso dá um certo diferencial e essa oportunidade de mercado das compras institucionais, elas precisam ser valorizadas e precisam ser colocadas como prioritárias. Nós estamos orientando a equipe técnica do IPA, da Regional de Caruaru, para fazer um planejamento priorizando cadeias produtivas. Então, nós temos a cadeia produtiva da bovinocultura do leite, a cadeia produtiva das raízes e tubérculos, das hortaliças, dos hortifrutos, hortifrutos. Nós temos a cadeia produtiva da galinha caipira. Então, fazer esse trabalho, né, com planejamento, focando no mercado, ele permite atrair novos produtores, novos agricultores. Mas, Carlos, é um trabalho permanente, precisa ser somado às parcerias locais para que cada vez mais a gente tenha agricultores inseridos nesse processo. E tem um universo grande aí. Nós temos no estado de Pernambuco mais de 260 mil estabelecimentos da agricultura familiar, né? No entanto, quando a gente olha para os números da economia gerados pela agricultura, né, a agricultura familiar ela participa com um número ainda bastante pequeno quando a gente trata da participação econômica, né, da agricultura. Mas é um desafio, mas a equipe do IPA está atenta para isso, buscando. E aí eu concordo com você da dedicação e do compromisso que tem o Júnior do IPA, que é o nosso supervisor regional, assim também como tem o nosso gerente regional, que é o Rui, né, o companheiro Rui Souza. Na realidade, a equipe aqui em Caruaru ela é muito boa. Doutor Fábio, Rui, nós temos... Júnior. Caruaru, ela tá assim, digamos que muito bem acompanhada. A estrutura que o senhor tem aqui... bem servida de profissionais. É verdade. Eu acho que... O que a gente sente é que realmente, talvez até pelos recursos sejam poucos, é que ficam, assim, eles em muitos momentos, eles ficam com uma situação muito... as mãos amarradas. Né? Porque, por exemplo, aqui nós tínhamos que ter em Caruaru exame de solo, né? Porque aí você fazendo o exame de solo, você podia fazer as correções necessárias, podia ver qual tipo de cultivo. E a gente tem pessoas realmente com condições. Agora, às vezes o que tem a dificuldade é talvez os recursos que não são suficientes para que as coisas possam acontecer. Tem algumas limitações que precisam ser superadas, isso é fato. Como é que ficou a questão da distribuição de sementes esse ano aqui? Porque esse ano choveu muito bem na nossa região. Tiveram outras épocas que o IPA só conseguiu fornecer, o governo do estado só conseguiu fornecer o do milho, do feijão não tinha condição de fornecer. Como ficou esse ano? Houve condição de fornecer o milho e o feijão? Veja, nós tínhamos previsto para o Agreste como um todo, a região de Caruaru, 48 toneladas de milho, já foram distribuídas 45,3 toneladas. Então estamos finalizando essa entrega. E o feijão tinha se previsto 4 toneladas de feijão. E foram também distribuídas 11 toneladas e meia de sorgo forrageiro, que é para fortalecer o apoio à produção de forragem para o rebanho bovino. O que nós tivemos um problema bastante delicado com o feijão, Zé Carlos, porque o fornecedor, ele também foi prejudicado pelas dificuldades que a pandemia trouxe, de que o feijão ele estava vindo de Goiás, porque a produção de semente certificada se dá muito naquela região, e ele conseguiu fazer uma entrega, nós tínhamos comprado 80 toneladas, ele conseguiu fazer uma entrega de 41 toneladas,
essas 41 toneladas, ela foi priorizada para o território do feijão, que é aí também do Agreste. São 13 municípios em torno dos municípios de São João, ali aqueles municípios de São João, de Lagedo, por ali, né, que eles têm uma tradição, estão organizados num grupo territorial do feijão, e essa primeira chegada de sementes foi direcionada para lá. A segunda carrada, que era de 39 toneladas, nós íamos contemplar o restante do Agreste. Mas aconteceu 3 fatos que a gente teve que suspender a compra por uma questão de não promover improbidade administrativa, porque, primeiro, uma das carradas que o fornecedor nos entregou, ele não deu o índice necessário de germinação. A gente exige uma germinação acima de 85% para ser considerado semente, e o que ele entregou só deu 25%. Então, se nós temos distribuído esse grão, que não é semente, é um grão, porque para ser considerado semente tem que ser acima de 85% de germinação, nós íamos fazer uma distribuição de grãos e não iria germinar. Então, ia ter um prejuízo maior. Então, nós recusamos a entrega dessas 40 toneladas. Ele ficou de viabilizar uma nova carrada, uma nova entrega, e isso demorou muito. Passou junho, né, passou maio, passou junho, né, a previsão dele era para estar chegando agora, 15 de julho. Então, não fazia mais sentido distribuir sementes de feijão, que era para estar sendo distribuída em abril, maio, no mês de julho. Então, nós também, por um cuidado, com zelo com recurso público, a gente suspendeu essa compra e vamos reservar esse recurso para fazer investimento futuro em sementes. Então, a semente iria chegar fora do período técnico considerado de plantio do feijão no Agreste. Então, nós correríamos o risco de fazer uma distribuição de sementes e ser questionado depois, porque tanto o ciclo de chuva da APAC, ele aponta para um final de período de julho para agosto, como o zoneamento agroecológico do feijão, ele não indica o cultivo de feijão depois do mês de julho. Então, a gente tinha os argumentos técnicos para suspender a entrega dessa segunda carrada. Infelizmente, o fornecedor ele não conseguia contratar caminhão, né, ele não conseguia viabilizar a entrega. Mas isso foi uma dificuldade que a gente teve que enfrentá-la e a gente teve que, infelizmente, suspender essa segunda entrega. Mas é isso, nós viabilizamos a entrega do milho e do sorgo, mas infelizmente tivemos dificuldade de viabilizar a entrega do feijão. E depois a gente volta aqui a conversa. Eu queria abordar aqui uma questão com o senhor em relação aos recursos hídricos e a questão também da bacia leiteira aqui do Agreste. Mas vamos aqui no segundo intervalo, ok? Um abraço. Ok, Zé Carlos. Você está ouvindo o programa Caruaru Rural. Inovar faz parte do jeito Brisanet de ser. E agora, a inovação chega também ao processo de atração e seleção de novos colaboradores. Encerramos o recebimento de currículos impressos e passaremos a realizar o processo de forma ainda mais digital e com a ajuda da inteligência artificial. Para se candidatar às vagas de seu interesse, acesse brisanet.com.br e clique na seção Trabalhe Conosco. Venha ser protagonista. Brisanet, levando o mundo até você. Aqui na Rádio Cidade você faz a programação junto com a gente. Para isso, anota aí nossos contatos. O telefone é o 3721.000. O WhatsApp Cidade é o 998780997. Quer mandar e-mail? O endereço é jornalismo@cidade997.com.br. Seja qual for o canal, o importante é você estar junto com a gente aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Já estamos de volta com o programa Caruaru Rural. A apresentação Zé Carlos Menezes. Experimente você também o melhor som de rádio FM em Caruaru. Rádio Cidade. Rádio Cidade.
7h40, programa Caruaru Rural. Sr. Reginaldo, nós sabemos que aqui essa região agreste, no passado, já foi uma região muito forte em relação à cadeia produtiva do leite. Mas no longo do tempo, por várias dificuldades, isso veio perdendo essa força, né? O que é que o governo do estado, o que é que o IPA tem feito em relação a um planejamento, a uma proposta de reativação realmente dessa bacia leiteira? Porque, olha, Caruaru no passado já teve, inclusive, um grande centro de exposição aqui, o Campo de Monta, aqui onde é o 18 de maio, onde é a feira de Caruaru hoje. No passado era uma área de exposição de gado leiteiro. Então, na nossa região foi muito forte essa questão da cadeia produtiva do leite, aqui do Garanhuns também, e no longo do tempo foi se perdendo. O que é que o governo do estado tem pensado, projetos, para tentar melhorar essa questão de reativar essa bacia do leite nessa região? Antes de tratar da bacia leiteira, eu queria só confirmar alguns números que a gente tinha falado anteriormente e dizer que Caruaru tem mais de 3 mil famílias vinculadas à agricultura familiar. Então, é um número importante aí de famílias. E pelo programa de aquisição de alimentos, a regional de Caruaru movimentou mais de R$800 mil. E dizer também, Zé Carlos, que Caruaru tem uma feira da agricultura familiar, que ela não parou agora com a pandemia, e 80% dos agricultores que fornecem na feira, que vendem na feira, são agricultores assistidos pelo IPA. Então, a feira da agricultura familiar ela tem uma relação muito próxima com a assistência técnica do IPA. Inclusive, essa feira, Sr. Reginaldo, ela, quando foi concebida pela prefeitura, foi com a parceria do IPA na época. Nós, naquela época, eu era secretário de Agricultura naquela época, e junto com o IPA a gente conseguiu levar 60 agricultores da agricultura familiar na nossa região. Tinha muita gente que produzia, colhia o material de madrugada para levar para a feira de manhãzinha cedo. Então era dessa forma que a feira funcionava. Inclusive é uma solução, é uma ajuda muito concreta, sabe, que em todos os municípios, se a gente tivesse, em cada município de Pernambuco, são 184 municípios, se a gente tivesse uma feira de agricultura familiar, seria um escoamento concreto. Eu me lembro que tem depoimento de agricultores dizer, olha, eu estou faturando aqui R$500 por semana, então hoje eu tenho uma renda de R$2.000, independente de outra venda que eu faça externa, a venda para a prefeitura, para onde for. Então, concretamente aqui, ajudou a minha vida, a minha qualidade de vida. Então, ali foram 60 agricultores na época da nossa região aqui, em torno do Caruaru, aqui em Caruaru, né, nos 4 distritos. Então, por que também não poderia ser uma política do IPA em relação a Pernambuco como um todo? Os 184 municípios, se tivesse uma feira de agricultura familiar, fortaleceria muito mais essa venda. Por quê? Porque eles poderiam fazer a venda direta, evitando o atravessador e tendo uma renda melhor para sustentar suas famílias. Tem uma iniciativa na secretaria nesse sentido, que o IPA participa bem, o secretário Dilson Peixoto. Misturei agora os dois secretários. O secretário Dilson, ele ano passado implantou o programa chamado Pernambuco Circuito Orgânico. Então a ideia é tanto fortalecer as feiras da agricultura familiar que já existe, mas também criar novas feiras e a equipe do IPA também está voltada a identificar as oportunidades de criar feiras, de fortalecer os processos de comercialização local. Isso é muito bom para esse incremento de renda que a gente tanto fala. Mas em relação à bovinocultura, a bacia leiteira, é importante dizer, Zé Carlos, que a bacia leiteira ela cresceu e é uma atividade bastante importante do ponto de vista da economia da pecuária bovina, só que ela também se concentrou mais nos municípios no entorno ali de Garanhuns, São Bento, Sanharol. Ela, digamos, foi mais para o agreste meridional, né? Ela se fortaleceu mais no entorno do agreste meridional, né? E alguns municípios do agreste central participam, né? Sanharol, São Bento participam bastante dessa atividade, mas de fato outros municípios não conseguiram ainda o mesmo dinamismo que tem dos municípios do agreste meridional.
Mas isso não quer dizer que a atividade pecuária de leite ela não existe, ela se estende até Surubim, né? Se estende até o Agreste Setentrional, né? Obviamente que em uns municípios mais intenso do que outro. O que nós estamos fazendo do ponto de vista da assistência técnica, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, ano passado, discutiu diversas iniciativas a partir da Câmara Técnica do Leite, né? E a grande, digamos assim, a grande ação do Estado enquanto política pública voltada para esse segmento foi a política fiscal, né, em torno da valorização do preço unitário do leite, que permitiu que o preço unitário do litro do leite chegasse ao patamar de mercado que o setor conseguiu compreender como o correto. E hoje o preço do leite ele está bastante valorizado, os produtores não estão tendo prejuízo nessa relação de custo da produção e venda para o mercado. Então isso ajudou muito a recuperação do segmento, né, em relação ao produto do leite. Mas do ponto de vista da assistência técnica, nós o ano passado fizemos uma série de atividades com as equipes regionais e nós estamos organizando o que a gente chama de planejamento territorial, né, com foco nas cadeias produtivas, né, que isso vai fazer com que um grupo de extensionistas se dedique a essa atividade na região. E a cadeia produtiva do leite, da pecuária, ela é uma das prioridades da assistência técnica do Agreste como um todo. Então, nós temos um planejamento voltado para aumentar a participação das famílias nessa atividade produtiva, mas primeiro é organizar a assistência técnica para isso, né? Primeiro ter uma ação planejada de identificar os gargalos, de levar os produtores de leite a conhecer as experiências que estão desenvolvidas. O IPA tem 2 unidades experimentais que se voltam também para essa cadeia produtiva, tanto a Estação Experimental de São Bento como a Estação Experimental aí de Caruaru, né, desenvolvem atividades voltadas para essa atividade produtiva. Então, fazer uma ação de planejamento. E para isso, a equipe técnica da Regional de Caruaru, ela tem um trabalho em andamento de diagnosticar, já tem um diagnóstico, na verdade, né, da bovinocultura, da cadeia produtiva da bovinocultura, e agora é desenvolver atividades de campo, né? E nós estamos com a equipe técnica voltada para... já existe um conjunto de atividades previstas para esses próximos 2 anos, né, para fortalecer a cadeia produtiva da bovinocultura de leite e inserir os municípios do Agreste Central nesse processo de mercado que o Agreste Meridional está bastante avançado. Tentar também trazer o que se fosse possível para inserir também o nosso Agreste aqui, né? Porque eu acredito que no passado já foi algo muito forte na nossa região, né? A gente tem baluartes aqui em Caruaru ainda que vive, mas é numa luta assim tremenda, que é muito mais amor do que retorno financeiro mesmo, porque hoje está muito difícil a questão da sobrevivência com a questão do gado leiteiro na nossa região aqui. Isso vem dificultando cada vez mais a criação desses fazendeiros. Mas eu estou visualizando aqui o que a equipe técnica está planejando fazer em relação à bovinocultura de leite. Então, tem assim, se a gente fizer 80% do que está previsto aqui, a gente vai ter uma retomada importante aí do serviço de assistência técnica com prioridade para a bovinocultura de leite. Então, desde capacitação, de visitas técnicas. Eu acho que precisa conhecer as experiências que está dando certo, né? Isso. Saber como... Hoje tem uma oportunidade muito grande de que a Adagro avançou
na regulamentação das unidades de beneficiamento de leite, né, das pequenas unidades de beneficiamento. No Agreste Meridional já são mais de 70 unidades que estão recebendo o selo de inspeção, e isso é importante, né? O selo de inspeção ele é um passo importante para que o produto seja no mercado, né, com qualidade, chegue no mercado certificado. E isso favorece também a venda para os programas institucionais. Então tem todo um planejamento aí da equipe técnica para fazer com que essa atividade da produção de leite no Agreste ela volte a se inserir no mercado. Em relação a recursos hídricos, nós sabemos, esse ano está sendo muito favorável a questão de chuva na nossa região, mas passamos agora 7 anos com muita dificuldade, não é? E qual é a política de recursos hídricos que o IPA tem planejado, tem tentado executar, que possa ajudar essa região tão sofrida em relação ao abastecimento da água como é o Agreste? Veja, o trabalho de recursos hídricos no IPA, ele resulta da incorporação das atividades da antiga Cisagro. A Cisagro era, no passado, o órgão de execução de obras hídricas do rural. E isso foi incorporado no IPA nos anos 80, 90. E hoje o IPA tem uma diretoria de infraestrutura hídrica, né, que tem alguns equipamentos, mas os equipamentos mais importantes que são as perfuratrizes de poço, elas estão... É feito um diálogo, uma parceria com os consórcios de município, né? Tem algumas perfuratrizes que estão sendo coordenadas e mantidas também fazendo ação nos territórios através do consórcio de município. Mas mesmo assim o IPA ainda executa algumas ações importantes de recursos hídricos, mas considerando que a grande maioria, 60%, 70% do que a gente consegue executar de recursos hídricos, elas resultam de emendas parlamentares. Então, são recursos que a gente são direcionados ao IPA, né, e eles vêm através de emenda parlamentar. Ou seja, não, me diga o seguinte, sem querer lhe atrapalhar, em relação às perfuratrizes, o Estado não tem uma estrutura própria, fora essa questão desses consórcios do município, ele não tem uma... Porque, se eu não me engano, parece que tinha dois equipamentos desses no Estado, nós, né? Nós temos hoje, sob a coordenação do IPA, 3 perfuratrizes em funcionamento. Mas estão em funcionamento ou estão quebradas? Porque o problema todo é esse, uma boa parte dos equipamentos estão quebrados, né? Nós temos... Tem uma que está funcionando, é uma perfuratriz para 200 metros, poços profundos. O investimento é maior para perfuração de poços. Nós temos uma que está atuando na região do Sertão, né? E essa outra está na sede do IPA, que está precisando de um conserto. Mas nós temos 3 perfuratrizes sob a coordenação do IPA e temos mais 4 ou 5 que estão sob a coordenação dos consórcios. Mas assim, 2, 3 perfuratrizes, ela não dá conta da demanda que temos em todo o estado. Então, a perfuração de poço é uma demanda enorme. O que o governador tem discutido é de ter permanentemente 3 unidades de funcionamento constante, com equipe, com suporte ali necessário. Tínhamos pensado em investimento na ordem de R$700 mil para estruturar essas 3 unidades, mas aí de março para cá a gente teve que suspender, porque a prioridade passou para o atendimento à saúde. Nós vamos retomar esse diálogo com o governo do estado para que a gente possa ter equipamentos permanentes, além dos que estão em parceria com o consórcio, né, a gente ter equipamentos permanentes voltados pelo menos por região, né? Por exemplo, se o Agreste tivesse um equipamento desse, já seria muito importante. Porque mesmo que não pudesse fazer muito, mas é aquela tal história, né? Toda roupa veste um nu. Se chegasse, já ajudava. E o Agreste é uma das regiões mais sofridas em relação à água. É uma coisa impressionante. Inclusive, tem regiões aqui que sofrem mais do que o próprio sertão em relação à água, na época de estiagem.
E perfuração de poço é uma coisa que não tem fim, né? Se você fura 1, recebe a demanda de 10. É verdade. Fura 10, recebe a demanda de 20 e por aí vai. Mas a gente está atento a isso, a gente precisa de um investimento para tanto recuperar alguns equipamentos, como para ter no mínimo 3 equipamentos permanentes funcionando, além desses que estão em parceria com os consórcios. A gente tem parceria com consórcio e prefeituras que viabilizam a perfuração de poços no município. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria que o senhor falasse rapidozinho, se pudesse, em relação ao ProRural, porque o ProRural no passado já teve uma atuação interessante aqui em Caruaru. E de uns tempos para cá, o ProRural, ele parece-me que parou. Não sei se o Banco Mundial deixou de mandar dinheiro ou travou de alguma forma, que o pessoal não está conseguindo mais nada em relação ao ProRural. O que foi que aconteceu com o ProRural? Não, o ProRural ele vinha executando um contrato, um acordo é um termo de financiamento do Banco Mundial, que foi conseguido há um tempo atrás, lá em 2010, 2011, eu acho, 2011, se eu não me engano. E esse acordo de cooperação internacional, ele vinha em andamento, e ele encerrou agora, esse ano, esse acordo de cooperação, e ainda não se conseguiu renovar com o Banco Mundial um novo aporte de investimento. Então, enquanto não resolver junto ao Banco Mundial essa nova proposta de crédito, né, a atividade, a grande maioria das atividades do ProRural estão suspensas. O que o Banco Mundial recomendou é o encerramento do contrato, né? Mesmo que haja continuidade da parceria, será um novo contrato. Mas esse contrato que vinha em andamento desde 2010, 2011, ele está sendo encerrado agora, no mês de julho. Me parece que estendeu até dezembro para efeito de prestação de contas, mas as atividades elas foram encerradas. O que está se fazendo agora é um processo de finalizar algumas iniciativas que estavam em andamento, mas e tratar da prestação de contas, que é um processo mais interno. Mas o contrato será encerrado agora, está sendo encerrado e está sendo negociado um novo contrato. Um novo contrato, um novo aporte de recursos. Eu queria lhe agradecer a sua participação, dizer que é importantíssima que os microfones da Rádio Cidade estão à sua disposição, o programa Caruaru Rural ou qualquer outro programa. É importante essa participação para que as pessoas possam saber como as coisas estão acontecendo e o que é que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, muito obrigado pela sua participação e estamos à disposição. Eu agradeço, Zé Carlos. Eu queria deixar um abraço para o nosso gerente regional, Rui, que deve estar nos ouvindo, o Francisco Abel, que é o nosso gerente da estação experimental. Eu não falei dos trabalhos de pesquisa que nós temos aí em Caruaru, mas o Abel, em outra oportunidade, pode dialogar com você sobre isso. Um abraço para o Anísio Júnior, né, o Júnior do IPA. Deixar também a nossa saudação a toda a equipe de extensão, de infraestrutura hídrica e de pesquisa aí do Agreste Central. Queria também mandar um abraço para o Adelson Freitas, que é o vice-presidente da FETAP, né, um companheiro de luta aí do Agreste, e o Jaime Amorim e o Edilson do MST. São pessoas que a gente conta sempre Jaime no debate do tá vindo para cá. A gente vai marcar, porque ele está meio adoentado, ele está esperando ele melhorar, porque ele vem aqui bater um papo com a gente também. Mas são pessoas de grande valia. Mas é isso, Zé Carlos, muito obrigado pela conversa. Eu acho que, desculpa aí se a gente foi prolixo e tal, mas a gente está sempre aberto à discussão e acreditamos que o desenvolvimento da agricultura familiar é algo que precisa estar permanentemente sendo priorizado. Ok, muito obrigado a todos. Um abraço. O programa teve os trabalhos técnicos de Fábio e Jesse. A Rádio Cidade é uma emissora do sistema AJS de comunicação. A direção de produção é de Mário Flávio, a direção de jornalismo é de Renata Torres, a direção administrativa de Rodolfo Silva, a direção geral é de Adolfo José. Sábado que vem tem mais programa Caruaru Rural. Até lá. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Caruaru Rural. A apresentação Zé Carlos Menezes.